10. Bom, agora, gente, nós vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E o nosso convidado é o psicólogo Rodrigo Bonetti. E você de casa pode interagir com a gente aí no 4599254747, mandando sua pergunta aí pra gente. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Muito obrigado. E como lidar com essa saúde mental e como ela afeta no trabalho, Rodrigo? Com essa loucura toda, na segunda-feira já. Pelo menos na segunda a gente já consegue falar sobre esse tema, o pessoal já ouve e já pode implementar durante a semana, Com né, Mauro? certeza. Mas mais do que nunca, né, falar sobre saúde mental é muito importante, tendo em vista os números, principalmente, que estão em alta, né? A gente tem números de ansiedade, depressão, burnout, que infelizmente estão aí acometendo todos nós. E quando nós falamos de trabalho, nós mais do que nunca aí chegamos a falar, né, em relação ao alto desempenho, ao você conseguir apresentar sempre o seu melhor, sua melhor função ali. Só que a gente às vezes esquece que saúde mental é algo que precisa ser prestado atenção. Tem até um caso, agora recentemente teve a Copa América e teve um dos goleiros se não me engano da equipe do México. Ele acabou jogando com uma luva com 4 dedos apenas, Mauro. E aquilo chamou a atenção do público porque não é usual jogar com uma luva de 4 dedos. E aí quando foi pesquisado era porque ele tinha quebrado o dedo. E era para ele ter feito cirurgia naquele dedo. E aí, por conta da Copa, enfim, ele resolveu jogar, a equipe lá, patrocinadores, presenteou ele com aquela luva. Só que foi perguntado também se depois da competição, então ele manteria a cirurgia, iria se cuidar. E ele falou que não, que ele provavelmente, talvez nem saberia se iria fazer a cirurgia em si, e iria manter a competição e depois dela, né? E a gente começa a pensar o risco que isso vem a causar. Tu já imaginou o quanto isso eleva, né, para os demais goleiros também? A gente sabe que no futebol isso não é algo longe de acontecer. A gente tem um monte de jogadores que jogam machucados, que acabam tendo que fazer infiltração. O Ronaldo, né, o nosso fenômeno, é uma prova disso ali, jogando uma vida inteira com o joelho com infiltração. Só que a gente para hoje e tem que começar a pensar, porque até pouco tempo atrás, buscar esses altos desempenhos a qualquer custo poderia até estar trazendo um resultado a curto prazo. Só que a longo prazo isso tem trazido prejuízo. E uma amostra disso é o quanto a gente tem perdido, seja ele em termos de saúde e automaticamente em nível de faturamento. Só para você ter uma ideia, Mauro, nós estamos falando a nível de mundo, por exemplo, é mais de 1 trilhão por ano que se perde por conta de saúde mental. Então, por mais que a gente às vezes fale, né, do indivíduo, mas nós estamos falando dentro de um contexto geral. A gente tem perdido muito por não cuidar de nós mesmos, né? E, Rodrigo, e como que é o papel da empresa na saúde mental dos colaboradores? Como que ela pode trabalhar isso para ajudar? Acho que o principal é a conscientização nesse primeiro momento, Mauro. A gente tem que pensar mais, né, hoje, mais do que nunca, como um trabalho conjunto, né? Não existe mais aquela ideia de chefe colaborador, empresa colaborador, né? Como se fosse duas áreas distintas aqui, e uma brigando, né? Em vez de ser em prol de si mesmas, uma contra a outra, né? A gente tem que começar a falar mais sobre saúde mental de uma maneira muito aberta. Nós vamos ter agora, né, daqui a pouco, o Setembro Amarelo também, que, né, logo está aí. E essa é uma prova dos números também que estão sendo alarmantes, né, de pessoas cometendo suicídio, e todos saem perdendo. Até pouco tempo atrás não se pensava muito nisso, né? Por exemplo, rotatividade, turnover, afastamentos, melhor dizendo, né? A gente acabava deixando de lado, isso parecia apenas dados esquecidos. Conforme a gente foi percebendo o mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, estes dados começaram também a serem preocupantes, porque boa parte desses afastamentos correspondem à parte de saúde mental. E isso tem trazido prejuízo para as empresas. Então, os indivíduos têm se colocado ali sobrecarregados, a gente tem vindo, né, de uma staff muito grande, principalmente pós-pandemia, e hoje, mais do que nunca, não é apenas a empresa falar ou os colaboradores falarem sobre isso. A gente precisa falar abertamente sobre essas questões, né? Mas, Rodrigo, e assim, quais são os sinais de alerta que indicam que os transtornos mentais, assim, está associado ao trabalho? Principalmente o próprio ambiente, tá? Um dos principais, Mauro, é a sobrecarga de trabalho. Então, essa staff mental. Um cansaço mental, uma dificuldade, a gente, né, iniciou a segunda-feira, essa pré-segunda-feira, às vezes, numa angústia muito grande. No final da tarde começa aquele desespero. Antigamente a gente chamava isso de síndrome do fantástico, né? Hoje a gente já não tem mais esse aspecto, né? Mas a gente ainda tem a angústia
proveniente do início de semana. Então, a gente precisa estar trabalhando e prestando atenção. Outros aspectos muito importantes, a insônia tem crescido consideravelmente. A gente tem tido pessoas, né, com uma dificuldade em termos de alimentação ou, né, uma compensação da ansiedade em cima da alimentação, o contrário também, uma dificuldade em se alimentar. Então, esses transtornos alimentares como um todo. Aspectos de convívio também, você percebe uma dificuldade às vezes de estar lidando em contexto social por conta, né, da sobrecarga de trabalho. Então é quando você percebe que há esses desequilíbrios, né? Então, principalmente quando a tua mente, ao se associar, né, aspectos ali relacionados à tua demanda laboral, começa a se sentir um tanto quanto ansioso, depressivo, triste ao extremo. O ambiente também se torna tóxico demais, seja com outros colaboradores ou com líderes também, Mauro. Então, é essa auto-observação, né? E associado, claro, né, a um ambiente que não é nada favorável diante do trabalho. E quais que são as ações preventivas ali, Rodrigo, e cuidados, né, da saúde mental que podem ser feitas pela empresa? O que a empresa pode fazer ali para ajudar o colaborador? Hoje nós temos programas diversos, Mauro. Então, desde uma organização de rotina, um ponto fundamental, assim, isso vale tanto para colaborador quanto para a empresa, saber efetivamente o que está buscando, né? A gente às vezes fala muito da empresa, que a empresa precisa ajudar, mas às vezes nem o colaborador sabe o que ele efetivamente está fazendo dentro da empresa. E não estou falando só da atividade prática, mas realmente de uma ideia de propósito, né? Saber que ele pode oferecer mais do que apenas aquele trabalho braçal. Esse é um primeiro ponto, deixar isso sempre muito claro, deixar as ações, né? Então, estamos falando aqui desde processo até um descritivo destes cargos muito bem elaborados, o próprio plano mesmo de desenvolvimento deste indivíduo, mas além de outras ações muito práticas, né? Então, momentos que você tenha para falar sobre saúde mental, pode ser ao longo da semana, programas focados nisso, né? Nós temos programas que desenvolvemos, por exemplo, de terapia em grupo dentro das próprias empresas, né? A própria psicoterapia hoje tem ganhado muito força dentro do ambiente de trabalho e a gente, claro, né? As palestras que têm como intuito ali focar principalmente em rotina, treinamentos voltados também à gestão do tempo, porque isso é um dos principais dificultadores. As pessoas têm uma grande dificuldade de gerenciar o próprio tempo. Só para você ter uma ideia, né? A gente, em média, no Brasil, trabalha 8 horas. Mas a nossa hora de produção é apenas 2 e ainda, né, nós estamos falando de dados generalistas. Então, mostra que, assim, por mais que a gente tenha uma carga de trabalho alta, essa compensação em termos de produção não acontece. Então, quando nós falamos desses aspectos de gestão do tempo, quando nós falamos principalmente, né, de um treinamento focado em liderança, para que a gente saia daquela liderança que seja opressora, né, que tente as movimentações pela força e comece a trabalhar realmente em prol da motivação desse indivíduo, isso muda consideravelmente, Mauro. E como que você sabe a hora de buscar ajuda? Isso aí é importante você saber também, né? Ótima pergunta, ótima pergunta. Os principais, a coisa está tão alarmante, Mauro, que está sendo gritante estes sintomas, tá? Não é coisas assim subliminares, não. A hora que você começa a sentir que teu coração está batendo acelerado demais, a hora que você está percebendo que toda vez que você entra no ambiente de trabalho, aquilo causa, né, um desespero, uma angústia, momentos que você se vê diante de tanta demanda e você acredita que não vai dar conta, né, situações na qual você tem passado por conflitos significativos com seus, né, pares ali de trabalho ou mesmo, né, com seus líderes, esses pontos são pontos que vão em busca dessa ajuda, né? Isso tanto com o RH, é bom que faça essa parceria, nós temos hoje empresas muito maduras, temos mudado o nosso pensamento, a gente ainda tem uma cultura e um preconceito muito grande, achando que toda empresa é uma empresa ruim, toda empresa está ali para sugar o colaborador, né? E não é uma verdade, a gente já tem tido casos maravilhosos e N casos de sucesso de empresas que têm se colocado, sim, fazendo coisas em prol do colaborador. Então, vai muito do colaborador se aproximar também da empresa, né? Não ser uma relação fria e também não achar que ele está sendo o tempo todo oprimido, né? Então, pontos importantes. Fazendo de vítima também. Isso mesmo, também tem isso, reagir, né?